A nobreza da nação alemã foi quando ele convocou os nobres alemães para tomarem ação para implementar a reforma. Ele desenvolveu a doutrina do sacerdócio universal de todos os cristãos. Aí ele disse, não somente os padres, os clérigos são sacerdotes. Todo cristão é um sacerdote diante de Deus. Então há uma igualdade de privilégios. Aí ele, como negou o poder do padre de fazer mudar a hóstia no corpo de Cristo, que era o que fazia do padre uma pessoa especial, que ouvia confissões e perdoava, tinha certos privilégios de administração das graças divinas para o povo, ele acabou com isso. Então ele disse, olha, a diferença do pastor para um membro da igreja é só o ofício. O pastor é um eleito pela comunidade para ficar pregando, para ficar administrando os sacramentos, mas qualquer um poderia fazer isso. E todo cristão é sacerdote diante de Deus, porque todos podem orar, todos podem pregar, embora ele dizia, para ser mais organizado numa comunidade se elege, mas todos são capazes de pregar, de fazer tudo. E ele dizia que um sapateiro, por exemplo, ele dava a ilustração do sapateiro, um sapateiro que conserta seu sapato, vende um sapato por um preço honesto, não engana ninguém, e faz isso entendendo que é para aquilo que Deus lhe deu o talento. Ele serve tanto a Deus como um monge, um sacerdote. Aí nesse momento ele disse que era dever dos nobres agir para que a reforma acontecesse, que eles não se sentissem incapazes de fazer isso e esperassem pelos clérigos para fazer. Ele diz, os clérigos não querem fazer, mas vocês são sacerdotes, porque todos somos sacerdotes diante de Deus. Tá, então essa obra tem mais, porque é um ano em que saem, parece que 4 escritos importantes, e o outro Cativeiro Babilônico da Igreja, e o último então Liberdade Cristã. Exatamente. O cativeiro babilônico da Igreja é o que ele vai dizer que a Igreja, através do papado, ela entrou num cativeiro. Aí ele lembra o tempo que Israel ficou cativo na Babilônia. Aí ele diz o seguinte, a Igreja de Deus, nesse momento, está totalmente subjugada pela dominação papal, que quer somente lucrar, que quer dar poderes sobrenaturais aos padres, aos sacerdotes, para manipular, para enganar e tal. Aí ela está debaixo de um cativeiro, e é preciso libertar ela desse cativeiro do papado. Aí ele fala dos 7 sacramentos, diz que não há 7, somente há 2, e os 2 não têm um sentido mágico que a Igreja Católica dava. O batismo para ele não vale por si só vale se tiver fé na palavra de Deus. Não há transubstanciação da hóstia no corpo de Cristo, embora ele acredite em alguma forma de presença do corpo de Cristo, mas que não mude a substância da farinha de trigo, do pão e tal. E nesse outro, da liberdade cristã, ele vai falar que foi o que foi mal compreendido pelos camponeses que fizeram a revolução. Ele vai dizer que o cristão, a liberdade do cristão é do homem interior. Existe o homem interior e o exterior. O homem interior, livre da culpa, da lei, salvo pela graça, ele é livre porque Deus não cobra mais dele nada para a sua salvação. Deus o justificou gratuitamente, então ele goza dessa liberdade cristã. Ele diz, mas o homem exterior ainda tem que cumprir os seus deveres, como trabalhador, como nobre, se for nobre, como nas diversas funções que ocupa. Então ele diz, a liberdade não é a liberdade de você romper com suas obrigações terrenas. Você está livre interiormente porque você não está mais sob o jugo da lei. Você agora está livre da lei, é salvo pela graça, mediante a fé e pronto. Agora, você ainda está no homem exterior com os deveres que você agora, como cristão, em vez de deixá-los, tem que praticá-los por amor, vendo neles a sua vocação a Deus. Aí os camponeses radicais de Tomás Müntzer entenderam que, mas era a interpretação manipulada de Tomás Müntzer para os camponeses, que a liberdade era você ser livre das suas responsabilidades com os nobres, livre das responsabilidades com os senhores feudais. Era um anarquismo geral. Era como se você tivesse que agora fazer jogar tudo para cima, lutar contra os nobres, derrubar os reinos. Não tinha rei, não tinha autoridade, não tinha patrão, não tinha nada. O Tomás Müntzer, ele tinha um discurso que a gente poderia dizer que era um discurso revolucionário, mas ingênuo. Ingênuo por quê? Porque, por exemplo, o Marx tinha um projeto que ele queria que fosse depois da Revolução. Mas o Tomás Müntzer, ele não tinha um projeto.
Ele queria devastar tudo e ele achava que depois Jesus vinha estabelecer o seu reino através dos camponeses. Ele mistificava. Então o povo iria fazer um levante, derrubar todas as instituições, incluindo igreja, nobreza, feudos, rompimento com lideranças até nas corporações de ofício e tudo, e depois esperar que Deus organizasse essa anarquia, né? Aí Lutero explica que a liberdade cristã da qual ele falou é interior, é a liberdade do jugo da lei pela graça, para o homem ser salvo pela fé e não por obra. Mas não era essa liberdade anárquica que colocava o homem nessa posição de irresponsabilidade nas coisas terrenas, porque nesse livro ele sustenta claramente que é o homem interior e o exterior. Ele diz, o cristão, como homem exterior, ele fica mais... como é que se diz? Zeloso das suas obrigações terrenas, porque ele passa a fazê-las por amor, vendo nelas uma vocação de serviço a Deus. São as 3 obras do Lutero.